Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Que alegria ter a sua companhia, muito obrigada, viu? É maravilhoso encontrá-lo para momentos de grande aprendizado espiritual. Está no ar para você mais um programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E hoje o programa, como sempre, muito especial. No quadro Sou Feliz, você conhecerá mais uma história de superação que o fará refletir sobre como você pode vencer também os seus próprios desafios. O preletor Yoshio Mukai nos presenteia hoje com sua abrangente sabedoria na palestra com o tema Assim se obtém a riqueza. Essa é para quem precisa sair urgente do vermelho, viu? Sabia que você pode fazer com que seus antepassados, parentes e entes queridos já falecidos recebam o seu amor e a sua gratidão lá no mundo espiritual? Aqui onde estou é o Santuário Roso do Brasil, onde acontecerá a 57ª festividade do Santuário Roso do Brasil e a 29ª cerimônia em memória dos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e Angola. Venha participar de uma cerimônia de muita fé e gratidão. É dia 14 de abril, das 9 às 14h30, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Biúna, que fica a 70 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Informe-se 0800 770 2600, 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br. Participe desta corrente de amor que une o céu e a terra numa das maiores festividades espirituais do Brasil. O quadro Sou Feliz de agora tem a presença de mais uma pessoa que aplicou o que aprendeu na Aceite Onoye. Ele nos conta sobre a importância de colocar em prática a força da fé. Acompanhe. Eu vim pela primeira vez na Aceite Onoye em 2006, né? Eu estava me separando, eu estava ainda morando com a minha ex-mulher, mas a gente já estava, sabe, em muita desarmonia, né, sem condições de conviver mais juntos. Eu sempre fui muito correto com os meus compromissos e nessa época eu estava com 6 meses de aluguel atrasado. Eu estava também com 11 empréstimos, né? Era um empréstimo em cima de empréstimo, né? Então, prisão de ventre, eu estava, sabe, cheio de, né, realmente, né, enfermidades, ilusões, como aqui eu aprendi na Aceite Onoye. E quando eu cheguei lá, fui muito bem recebido e através do meu esforço, que eu vi que eu estava levando uma vida equivocada, que eu estava, sabe, eu não estava, né, manifestando o Filho de Deus, a perfeição, né, que a Aceite Onoye ensina. Eu comecei a praticar, né? E eu fui mudando a minha postura com as práticas. E esse livrinho verde, as minhas orações, a primeira coisa que eu me curei, né, foi a minha prisão de ventre. A prisão de ventre que estava manifestando, né? Com 15, 20 dias que eu estava, eu já adquiri aquele livro e logo em seguida já fiquei, sabe, curado, né, da prisão de ventre. Aí depois eu, né, paguei os aluguéis que eu devia, tudo isso na Aceite Onoye. E quando eu cheguei aqui com o pé atrás. Eu falei assim, poxa, será que aqui vai, né, tomar o meu dinheiro? Dinheiro esse que eu não tinha, eu tenho que falar isso que é verdade, o meu sentimento na época, né? E graças a Deus eu fui realmente cada dia melhorando mais. Houve a separação efetiva, somos muito amigos hoje. Eu tenho um grande respeito, os meus familiares, têm um grande respeito por mim. E com 4 anos que eu estava aqui na Aceite Onoye, eu recebi entrou um dinheiro para mim, que estava devendo, né, com 11 empréstimos. Né, um dos últimos empréstimos que eu paguei foi até de um cheque que eu tinha tomado de uma pessoa amiga, né, que eu estava 2 anos sem pagar até o juro, né,
paguei tudo, não fiquei devendo nada. E com 4 anos que eu estava aqui, se eu quisesse comprar um carro 0 quilômetro à vista, eu poderia ter comprado. Então nada fluía para mim, e a partir do momento que eu estou aqui, eu só tenho que agradecer. Primeiro a Deus, né, ao mestre Masaharu Taniguchi, né, por esse ensinamento tão maravilhoso, e a vocês que recebem a gente com tanto amor, com tanto sorriso, né, muito obrigado por tudo. Aprendemos na Seiichi Noye que ser rico é, antes de tudo, ser possuidor de um nobre espírito. Dele emerge uma vida naturalmente próspera. Atenção, você que está atolado nos juros do cartão, ou desempregado, ou sem ter como pagar alguma dívida astronômica. Não se desespere, que ele vem aí. O preletor Yoshio Mukai abre a chave do cofre do destino na palestra de agora com o tema Assim se obtém a riqueza. Acompanhe. O capítulo 13 diz assim: assim se obtém a riqueza. Título bom, né? Todo mundo quer ficar rico nesse mundo e tudo vive a vida inteira buscando a riqueza, né? Eu pensei que os jovens, assim, que nem do Canadá ou Alemanha, eles não tinham essa preocupação, mas quando eu perguntei para ele qual é o objetivo de vocês, eles disseram: queremos ficar rico. Falei: mas rico vocês já são. Ele falou: não, o país é rico, mas eu não sou. Interessante. Então tem a situação individual realmente de cada um, e todos nós buscamos a riqueza, é uma coisa correta, tá certo? Mas só que esse capítulo aqui começa com uma historinha de 2 garotos que um ficava cutucando o outro, e o Paulinho foi reclamar para o professor disse: será que você na mente não está pensando em alguma coisa negativa ao adversário para ele ter vontade de te cutucar? Então aqui ele começa explicando o que é o nosso pensamento. Se você tem vontade de ter bastante amigos, bastante companheiros, tem que estar sempre em sua mente irradiando essa vibração para atrair novas pessoas, né? Então vamos entrar aqui direto na página 114, no segundo estrofe aqui. Mesmo que você seja pobre, não desanime. A verdadeira força só aparece quando a pessoa enfrenta e vence as dificuldades. Se você ficar sempre evitando os desafios que a vida oferece, nunca será capaz de exteriorizar plenamente a grande força que existe dentro de você. Então vamos dizer assim, alguma hora você tem que tomar a decisão e descobrir que você é filho de Deus. Certa ocasião fui fazer um seminário da luz, e lá no relato da experiência, teve a experiência de um cidadão intitulado Dr. Melquiades, que era procurador do governo do estado de São Paulo para as administrações das escolas públicas. Um bom título, né? Bom trabalho. Só que quando fiquei ouvindo o relato de experiência dele, até os 45 anos ele não tinha descoberto que ele era filho de Deus. E ele estava, então, sempre, achando que a vida dele tinha que terminar como um operário de uma indústria. E certo dia ele estava indo para a indústria, morava na periferia, bem longe, encontrou uma revista da Seiichi Noye em cima do latão de lixo. Apanhou, começou a ler, ficou emocionado, e achou indignado. Por que a pessoa vai jogar uma revista tão boa assim? E passava todo dia lá para ver se encontrava outra. Depois de um mês, se encontrou realmente outra revista. Bateu e chamou a dona da casa, falou: por que você joga essa revista novinha assim? Falou: aqui passa um japonês todo dia, vende verdura para nós. Cada mês ele traz uma revista dessa, mas nós não sabemos ler, então joga fora. Aí ele falou: não, pelo amor de Deus, deixa aí que eu venho apanhar essa revista para mim ler. Mas não passou lá muitas vezes, não. Descobriu que era filho de Deus, veio aqui na sede central, foi para Ibiúna, tomou a decisão,
matriculou na escola noturna e fez o ginásio, colégio, faculdade, e no dia que ele estava se apresentando era Dr. Melquiades. Então vamos dizer assim, né? Quantas pessoas será que não recebem revista da Seichoné? Quantas pessoas será que não lê os mesmos trechos? Mas algum não desperta, algum desperta, tá? Então gostaria que todos os senhores, né, descubram verdadeiramente o que é que está dentro de vocês. Essa força cresce cada vez que usa plenamente, né? Você plenamente. Portanto, o fato de uma pessoa ter nascido num lar pobre não constitui de forma alguma infelicidade. Nascer pobre diz que não é infelicidade, viu? Muitas pessoas nasceram pobres, não é verdade? Né? Existem muitos jovens ricos que se degradaram porque pensavam, para que trabalhar ou esquentar a cabeça estudando se eu tenho dinheiro. Na região cacaioeira do sul da Bahia, quando fui pela primeira vez, eu deparei com uma situação muito assim, interessante. Os donos da fazenda de cacau tinham uma conta corrente no Banco do Brasil e, não tendo dinheiro, o Banco do Brasil pagava todo o cheque deles. Por quê? A safra de cacau dura, diz que uns 8 meses, né? Então, se não tem dinheiro, ele vende o cacau e paga. Então, durante esse período, o Banco do Brasil ia só pagando todo o cheque deles. Consequência disso, os filhos desses grandes fazendeiros da época não precisavam trabalhar, porque o pai tinha fazenda e conta corrente livre, muitos deles estudando na França, estudando no exterior, tinha uma vida de um rico, não é verdade? Só que tinha um jovem chamado Roberto, que era filho de empregado, então ele estudou junto com esses colegas, mas deu duro, né? Conseguiu emprego e ele tinha conseguido um emprego estadual, né? E estava já sendo coordenador regional em Ilhéus. Aí quando veio aquela crise da bruxa, né? Aí muitos colegas dele chegou para ele e disse assim para ele: Roberto, que bom, você aprendeu a trabalhar. E nós não aprendemos a trabalhar. E hoje a fazenda não produz mais cacau. O que nós vamos fazer? Doutor era doutor, até de exterior. Mas o principal, não sabia produzir. Né? Então, gente, seja produtivo, viu? Estude e seja produtivo. Se não estudar, mesmo que esteja qualquer profissão que seja produtivo, né? O que é criar, né? Fortes são aqueles que esforçam e criam algo novo. A vida é constituída basicamente do ato de criar ou produzir e do ato de usufruir as coisas criadas. Então vamos ver, alguém criou, a pessoa usufruiu, não é? E isso é bom, então vai multiplicando essa sequência, esse usufruir. Usufruir tem que estar na pensa da pessoa que vai criar, tá bom? Se você criar alguma coisa que todo mundo vai usar, com certeza vai ganhar muito dinheiro. Não é? Logo na época da fim da guerra, li uma matéria lá de um inventor japonês que inventou arame de estender para secar roupas. Até aquela época de que todo mundo estendia arame comum. Em casa também era, quando eu era criança, né? Mas só que se desse uma chuva, podia pegar a ferrugem do arame na roupa. E esse japonês, então, quando viu que saiu bastante produto de plástico, ele o que fez? Ele somente encapou o arame e vendeu como arame de secar a roupa sem enferrujar. Parece uma coisa tão simples, mas ganhou muito dinheiro. Está pensando na pessoa que vai usar. Né? Então, isso que é muito importante para nós, tá bom? E, com certeza, o mundo, né, está sendo beneficiado hoje, graças às pessoas que pensaram em voar,
pensaram em falar à distância, pensaram em trazer uma imagem que ele viu que era bonita para casa, e nós estamos tendo todo esse benefício de ter o avião, ter o telefone, ter a máquina fotográfica, que hoje, desculpe a expressão, mas virou uma praga, né? Antigamente a gente falava para proibir não gravar na hora da palestra, mas hoje quem que consegue fazer proibir? Se telefone grava, telefone tira foto, a máquina fotográfica não tem mais filme, não tem que preocupar mais com o filme. Até criança de 10 anos fica batendo foto já, né? Então vamos dizer assim que esse benefício é que desenvolveu toda essa tecnologia, tá? Está escrito assim: a nação norte-americana é forte porque é um país jovem, onde se concentram muitas pessoas que, vindo da origem humilde, aprimoraram suas capacidades com esforço e determinação e conseguiram vencer na vida. Já nos países cuja civilização é antiga, a maioria das pessoas carece de espírito empreendedor para criar coisas novas com seus próprios esforços. E ficam, vamos dizer assim, o que está antigo está bom, não precisa mudar, e vamos vivendo essa consequência, né? Então o mestre aqui na frente, ele explica sobre a cultura japonesa também, na época do samurai, e a época que o Ocidente já tinha desenvolvido arma de fogo e tal, mas lá no Japão ainda estava naquele regime antigo de lutar com a espada, né? Vamos dizer assim, isso não é que é prejudicial ou é impossível. Ele está colocando uma situação da cultura e da civilização, né? Mas vamos dizer assim que o Japão despertou um pouco tarde, mas hoje a cultura deles está ao nível internacional e avançado também, não é? Está até melhor do que algumas coisas, do que outros países. Então vamos dizer assim, essa civilização é importante que nós assimilemos, vamos dizer aqui, nós que estamos vivendo no Brasil, vamos fazer com que o povo brasileiro desperte pela essa capacidade infinita que é Filho de Deus, que está no interior deles, e vamos trabalhar para desenvolver cada vez mais a nossa tecnologia, né? Está escrito aqui: o rico também deve estudar e trabalhar. Então, vamos dizer assim, a pessoa é abastada, ou é rico, então ele vai deixar de estudar? Não, temos que estudar, não é verdade? Certa ocasião fui procurado por uma professora, ela tinha um colégio com 3.000 alunos, seu esposo era gerente de uma grande empresa internacional, e sua única filha não queria estudar. Imagine o dilema dessa professora, né? Dando aula para 3.000 alunos e sua filha única não querer estudar, né? E ela foi indicada a Seichonoye, veio conversar comigo. Aí eu perguntei para ela quantos anos tinha a sua filha. Falou, está com 14 anos, está no 5º ano. Falei, então, de 14 anos já tem personalidade formada, então que venha conversar comigo. Aí, na quarta-feira seguinte, ela trouxe uma menina linda, os olhos, assim, cristalina, brilhando, né? Mostrava que era inteligente. Aí, quando eu fiz assim a pergunta a ela, criatura, por que você não estuda? Ela disse assim, professor, eu não sou boba, não. Eu falei, lógico que estou vendo que você não é boba. Aí ela disse assim, professor, para que nós estudamos? Não é para formar a faculdade, encontrar um bom emprego e ganhar dinheiro e usufruir desse dinheiro, não é isso? Eu falei, sim, isso também é a base. Então, minha mãe tem esse colégio com mais de 3.000 alunos. Meu pai é gerente de uma grande empresa. Eu sou filha única, para que ganhar dinheiro se eu já tenho dinheiro para gastar? Está certo a menina, não é verdade? Mas a orientação é uma coisa que Deus nos inspira. Aí surgiu da minha mente o quê? Falei para ela, criatura, mas você não admira alguma coisa no mundo? Ela falou, eu admiro sim, os grandes cientistas que não do nada buscam alguma coisa para o benefício da humanidade. Aí eu falei para ela, que bom, você já é rica, então que tal você estudar, associar esses cientistas, não é? Para desenvolver alguma coisa que beneficie a humanidade. Ela falou,
Isso é uma coisa muito simples, basta estudar. Falei, então vamos fazer um segredinho. Você vai, era já julho, né? Até o fim do ano você vai me prometer que vai passar de ano, tá? Até ali é segredinho do que você falou para mim. Ela falou, tá bom, né? Demos dedinho lá, cruzamos o dedinho, foi embora. Na semana seguinte, a mãe veio, falou, Mucay, você tem que me ensinar o que você fez com minha filha. Eu falei, não fiz nada. O que está acontecendo? Ela está lá estudando com todo afinco. Eu falei, e o que a senhora queria? Não queria que sua filha estudasse? É isso mesmo. Então, se ela está estudando, deixa ela estudar. Não, mas eu preciso saber, eu sou doutora em pedagogia. Eu falei, não interessa que a senhora é doutora, que é dona de colégio, não interessa. O seu pedido foi para sua filha estudar, e sua filha está estudando, fique quieto. Eu prometi. Aí, falei para ela, né? No fim do ano ela vai te contar. Mas essa professora, né? Ficou assim, indignado com a Seichonoye. Por que a sua filha tinha mudado só em 10 minutos de conversa com um plantador de soja, né? O pior que não era nem pedagogo, né? Mas ela ficou admirada, estudou bastante a Seichonoye, fiz muitas palestras no colégio dela, desenvolveu a Seichonoye bastante naquela região para mim. Então, vamos dizer assim, o intuito dela foi resolvido, o meu objetivo também era de divulgar a Seichonoye, foi levado, né, para frente, não é verdade? Então, aqui está escrito assim, por isso, as pessoas que nascem em lares abastados não devem pensar que é desnecessário se esforçar porque já é rico. Em vez de pensar assim, devem refletir que a verdadeira finalidade de se estudar ou trabalhar com afinco não é a obtenção de dinheiro, mas sim o aprimoramento da própria capacidade, e com esse pensamento devem se interessar pelos mais variados campos de atividade, estudar bastante e se dedicar com fervor a um trabalho para o qual acreditem possuir talentos, mostrar a humanidade, não é? Um grande exemplo, esse é o seu Joaquim Barbosa, doutor Joaquim Barbosa, ele vai ser agora presidente do Supremo Tribunal da Justiça do Brasil, não é verdade? E quem viu a Veja semana passada, ele nasceu, né, do pobre caminhoneiro. Mas o que ele chegou? Ele chegou a ser um grande homem para demonstrar ao mundo, não é só o Brasil, porque o mundo está acreditando mais uma vez, no Brasil existe seriedade. Não é? Uma grande coisa. Então, vamos se ver tudo isso, né, dentro da sociedade, dentro do mundo, o que nós devemos fazer? Quem dá, recebe. Em dada ocasião, o presidente de certa companhia ferroviária norte-americana foi fazer uma viagem de inspeção numa das suas linhas férreas. Quando o trem especial no qual viajava chegou ao certo trecho, o presidente avistou uma turma de operários trabalhando o reparo dos trilhos. Mandou parar, desceu do trem, de repente apareceu um cidadão. Quanto tempo, hein, amigo? O cara ainda estava batendo picareta. Outro já era presidente. E outro disse para ele, se lembrar que naquele tempo, hein, nós, para ganhar $3, estava trabalhando arduamente aqui, e você como que progrediu? Aí o presidente escreve aqui, só que tinha uma diferença. Ele trabalhava para $3, eu trabalhava para a empresa progredir. E ele se tornou presidente da empresa. Não é? Então, essas são pequenas diferenças, fazendo a mesma coisa, mas nós devemos, né, ser útil ao trabalho. Tá ok? Eis a diferença entre homem que permaneceu indefinidamente na condição simples de operário, outro que chegou a presidente da empresa, né? Vamos dizer assim, então, quando a pessoa tem um objetivo a fazer, nós temos que pensar seriamente nesse objetivo. A Honda, né? O presidente da Honda, ele não tinha faculdade, não sabia sobre o mecanismo do motor à explosão. O que ele fez? Falou para sua esposa, vai estudar a faculdade?
você matricula na faculdade, vai estudar essa matéria, e quando chegar essa parte que me interessa, eu vou lá como assistente, eu peço para a faculdade, eu vou assistir ao seu lado, só para ouvir o mecanismo, né? E a faculdade aceitou, deixou ele assistir. Então, veja bem, para ele ter o objetivo de chegar a ser uma grande indústria fabricador de automóveis e motocicleta, ele persistiu, né? E tem outro livro que as pessoas, depois que ele se tornou grande empresário, convidou ele para fazer uma palestra. Ele veio com roupa de trabalho e quando viu todo mundo lá engravatado, num hotel de termas, né? O que ele falou? Se você tiver tempo de ouvir minha palestra, volta para suas empresas e trabalhe. Esse é o segredo de vocês vencerem, e foi embora. Mas teve uma pessoa que compreendeu essa história, se chama Kazuo Inamori, o maior empresário do Japão hoje vivo. Ele falou isso, trabalhar. Voltou, regaçou a manga, trabalhou e hoje é um dos maiores empresários do Japão. Por quê? Porque compreendeu um recado simples. Não é verdade? A pessoa poderia pensar, poxa, nós pagamos para ele vir fazer palestra, ele vai mandar a gente embora, trabalhar? Que desrespeito. Mas essa pessoa compreendeu, é o trabalho, tá? Então, por favor, o recado de hoje para vocês ficarem ricos é trabalhar. Só isso, tá bom? Muito obrigado. Se você apreciou nossa programação, acesse www.sni.org.br e participe de nossas redes sociais. Conecte-se a um universo de pessoas que estão sempre de alto astral, onde as palavras positivas pintam aí no seu aparelho na velocidade que a sua vida pede. Junte-se a dezenas de milhares de pessoas que são fãs da Seiichi Onoye e do nosso programa também, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Temos também o Post Enjoy. Entre no nosso site e obtenha mais informações. Eu tenho certeza que você vai curtir de montão, viu? As redes sociais oficiais da Seiichi Onoye, é só entrar no site www.sni.org.br. Lá tem o link para todas essas redes que nós comentamos, tá bom? E nós convivemos em alta frequência positiva através das ondas do programa Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos de coração a sua companhia. E nos próximos instantes, esqueça as sofisticações e complicações do mundo moderno para exercitar a sua fé mais simples e pura. É o nosso momento de oração. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. A todos vocês uma grata reverência de gratidão e apreço. Um abraço apertado. Até a próxima. Tchau, tchau.